Olá pessoal, meu nome é Kaique Bezos Santos e eu vou apresentar um pequeno podcast sobre a história da computação, de como nós saímos de simples máquinas de calcular e chegamos nos PCs atuais. Primeiramente, nós precisamos definir o que é que significa a computação, e basicamente o ato de computar ele significa o ato de realizar contagens ou operações matemáticas. Por esse motivo que a história da computação, desde sempre, ela teve muito ligada à história da matemática. O primeiro dispositivo de computação conhecido e famoso foi o ábaco, criado na Mesopotâmia há mais de 2.500 anos a.C. e depois foi usado pelos chineses e outros povos. O ábaco ele só realizava as operações de adição e subtração, e você usava ele movendo as pedrinhas que tinham em cada coluna. Cada coluna representava meio que um tipo decimal. Por exemplo, a primeira representava a unidade, depois a segunda a dezena, a terceira a centena e geralmente acabava na quarta, que representava os milhares, que geralmente o fim era 9.999. Bem, mas com o passar do tempo, o ábaco foi saindo de moda porque foram inventados novos dispositivos que tinham muito mais capacidade que ele. Por exemplo, o Napier, que conseguia contar muito mais casas decimais que o ábaco. Seguindo essa evolução aí, em 1642 foi um marco importante porque foi inventada a primeira calculadora mecânica, a Pascalina, que foi nomeada assim devido ao seu criador, Pascal, Blaise Pascal. A Pascalina ela funcionava semelhantemente a uma calculadora atual. A diferença é que ela, além de ser totalmente mecânica, ela também só fazia adição e subtração. Entretanto, o matemático Leibniz ele pegou a Pascalina e evoluiu ela para conseguir fazer também, além de adição e subtração, multiplicação e divisão, que tornou ela muito mais útil em uso geral. Depois ele nomeou, o Leibniz ele nomeou essa nova Pascalina de Step Reckoner. Entretanto, como nem tudo são flores, essa máquina ainda do Step Reckoner, ela ainda tinha muitos problemas. Por exemplo, ela desgastava muito rápido ou ainda demorava muito para entregar os resultados. Por exemplo, ela podia demorar até dias para fazer um cálculo só. Até então, a evolução na área da computação, ela tinha sido bem pontual e esporádica, assim, tipo, você vê ali o ábaco e sabe que do ábaco para o Napier, mesmo sendo uma evolução grande, ela ainda demorou muito tempo, e parte disso é porque não existia grande necessidade, assim, de fazer essa evolução. Por exemplo, a própria Pascalina tinha sido inventada pelo Pascal simplesmente para ajudar seu pai a realizar contas, que o pai dele era cobrador de impostos. Entretanto, todo esse contexto histórico aí da computação iria mudar totalmente assim que atingíssemos a Revolução Industrial. Simplesmente porque agora tem um problema claro, Junto com a Revolução Industrial, a indústria têxtil tinha acabado de explodir e a demanda também. Então agora todo mundo queria ter um tecido novo, assim, especialmente a elite. E o problema é que o processo de produção era muito caro e muito demorado para esses tecidos. O principal era o bordado, que era muito mais detalhado, assim, precisava de mais atenção que o resto do tecido. Foi nesse cenário que o Joseph Mary Jacquard ele construiu uma máquina que revolucionaria o cenário da indústria, que era o Teatro Jacquard. O Teatro Jacquard, ele funcionava basicamente com um sistema de cartões que você tinha uns buraquinhos, e esses buraquinhos determinavam se ia passar uma linha ou não, e daí você meio que podia determinar como seriam produzidos os bordados. Consequentemente, vocês podem ver que os cartões perfurados eram utilizados tipo uma linguagem que você utilizava para dar instruções para a máquina de Jacquard. Desse modo, a máquina de Jacquard ela ficou conhecida como a primeira máquina programável do mundo. E a invenção do teatro de Jacquard afetou muito positivamente a indústria têxtil, permitindo que, além de seus preços serem reduzidos, a sua produção se tornou mais rápida e menos trabalhosa. Anos depois, então, ainda nesse contexto da Revolução Industrial, outro problema surgiu, que foi o problema do cálculo da direção de projéteis de canhões. Naquela época, os cálculos desses projéteis eram feitos com tabelas matemáticas que tinham em livros, que serviam de modelos para esses cálculos. Só que o problema é que muitas dessas tabelas estavam dando imprecisões por causa de que não se ajustavam a todos os tamanhos de canhões, por exemplo, etc. Foi assim que o grande matemático Carlos Babbage propôs a criar uma máquina que fosse capaz de realizar esses cálculos. Foi então em 1822 que o Charles Babbage ele apresentou pela primeira vez a máquina diferencial, que era esse projeto dele, que se propunha a ser capaz de calcular polinômios, logaritmos e até funções trigonométricas. Só que, infelizmente, o Charles Babbage ele nunca concluiu o projeto e ele acabou abandonando essa máquina. Porém, não afetado por essa falha, depois o Charles Babbage ele pensou em uma máquina que seria ainda mais complexa e teria mais funções ainda do que a própria máquina diferencial. A máquina analítica, que seria o nome dessa invenção, seria uma máquina de propósito geral. Ela possuiria em sua estrutura, além de uma central de cálculos e um lugar de armazenamento de memória, um leitor e uma impressora com o qual ela iria interagir com o mundo externo. E se vocês repararem bem, esse tipo de estrutura é utilizado até hoje em dia, só que com CPU, memória, dispositivo de entrada e saída, por exemplo. Essa máquina analítica também usaria os cartões perfurados para receber instruções, que nem o teatro de Jacquard, o que faria dela também outra máquina programável.
Além de tudo isso que eu já apresentei, o Babbage ele também pensou em criar na máquina um fluxo condicional, laços repetitivos e até subrrotinas e procedimentos. E é por esses motivos que a máquina analítica é considerada o primeiro computador do mundo. E o Babbage, ele apresentou essa ideia da máquina analítica a diversos conhecidos seus da época. Um exemplo é a Ada Lovelace, que era uma matemática renomada, e ela utilizou esses cartões perfurados e o conhecimento da máquina analítica para fazer diversos códigos e instruções para essa máquina. Por isso que ela ficou reconhecida como a primeira programadora do mundo. Com o passar do tempo e a demanda de cálculos aumentando, as máquinas mecânicas tornaram-se ainda mais populares. Porém, esse tipo de máquina já estava começando a apresentar suas limitações. Em 1880, os Estados Unidos começaram a fazer o censo da população obrigatório, porque era exigido na Constituição americana. O problema é que a população começou a explodir em quantidade, e o censo já era quase impossível de ser feito. Então, o empresário americano Herman Hollerith ele decidiu criar a primeira máquina eletromecânica, que foi o tabulador de censo de Hollerith. E essa máquina ela também utilizava os cartões perfurados, que no caso representavam as perguntas do censo. Com o sucesso do seu tabulador de censo, o Hollerith fundou a Computing Tabulated Recording Company, a CTR, que posteriormente ela se tornaria a IBM, que é a mais famosa empresa de computação. Chegando agora no século XX, o próximo grande estágio de desenvolvimento de computadores foram nas guerras mundiais. Até porque a demanda das guerras sempre traz uma necessidade de evolução constante para você não ficar atrás desse inimigo. E nesse caso em específico, a demanda era especialmente para máquinas de quebra de código. Foi assim que surgiram as duas principais máquinas desse período, que era a máquina Enigma e o Colossus MK1, que é o primeiro computador eletrônico programável. Um ano depois da guerra, em 1946, seria criado o primeiro computador eletrônico de propósito geral, que seria o ENIAC. Criado na Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, por John Mauchly e Eckert, o ENIAC ele podia fazer até 5.000 adições ou subtrações por segundo, o que o tornava o computador mais potente do mundo até então. O dispositivo em si era gigantesco, ele possuía na casa de milhares de tubos de vácuo e válvulas, além de ocupar um espaço de mais de 15 por 9 metros. E essa máquina, o ENIAC, ele também funcionava por meio dos cartões perfurados, que você usava nele para inserir e decidir qual cálculo você queria reproduzir. Porém, essa funcionalidade de ser programável não era muito utilizada, porque você precisava esperar dias para que o ENIAC conseguisse reescrever uma ordem para outra. Bem, todos os computadores eram gigantes e ocupavam um espaço de tamanho de uma sala. Isso ocorria devido à sua limitação, que era a limitação mecânica do tubo de vácuo. Até então era necessário utilizar um tubo de vácuo para representar um bit, o que em sistemas mais complexos fazia o número de tubos de vácuo aumentar exponencialmente. Porém, em 1947, o cenário da computação mudaria com a invenção dos transistores. O transistor é um tipo de dispositivo semicondutor que, além de ser menor, é mais barato do que os tubos de vácuo, o que possibilitou a criação de computadores muito menores, mais portáteis. Outra revolução da engenharia de computadores da época foi a criação da arquitetura de von Neumann, que o matemático John von Neumann tinha proposto para ser uma arquitetura universal para os computadores da época, visto que agora, depois da guerra, os computadores tinham se tornado de ordem mais gerais, menos específicos. A arquitetura de von Neumann baseava-se na máquina universal de Turing e buscava um programa na memória decodificando suas instruções a fim de executá-las sobre os comandos de entrada. Ela possuiria 3 componentes gerais, que seriam uma memória, uma CPU com unidade aritmética e lógica e uma unidade de controle, e os dispositivos de entrada e saída. Essa arquitetura criada por von Neumann foi tão impactante para o mundo da computação que ela é usada de base para os computadores até hoje em dia. Em razão dessas evoluções na área, a produção dos computadores tinha se tornado mais barata e fabricável em série, o que possibilitou a construção de computadores de propósito mais geral, como o IBM 608. Posteriormente surgiram também os chips de circuito integrado, que evoluíram imensamente a velocidade de processamento dos computadores, além de coincidir também com a origem de empresas muito conhecidas na área da computação, como por exemplo a Intel, que hoje em dia é a maior produtora de chips do mundo. Já na década de 70, surgiram os microprocessadores, oriundos da própria Intel. Na década posterior, Steve Jobs e o Steve Wozniak fundariam a Apple e lançariam seu primeiro projeto, o Macintosh, que foi o primeiro PC a utilizar ícones e mouse, como conhecemos atualmente. Essa evolução no design dos computadores seria de extrema importância posteriormente, que influenciaria na popularização dos mesmos. Percebendo esse potencial, a Microsoft lançou na mesma década o Windows. Na década de 90, várias versões do Windows seriam lançadas, que seriam utilizadas globalmente, sejam em empresas ou em casas, além da popularização da internet e dos computadores portáteis, que hoje dominam o mercado. Atualmente é até difícil conceber a civilização sem computadores ou internet. Porém, apenas há algumas décadas atrás, essas máquinas podiam armazenar apenas alguns bits e ocupavam um espaço de tamanho de salas. A evolução dos computadores foi incrivelmente rápida, especialmente no século XX posteriormente. Por esse motivo, não é difícil argumentar que a evolução dos computadores foi uma das mais rápidas que a humanidade já viu. Muitos especulam que o futuro dessa evolução estará na computação quântica. Se isso tornar uma realidade acessível, surgirão várias questões.
Por exemplo, como as técnicas de codificação e decodificação atuais serão afetadas, pois muito especula-se sobre como criptografia quântica pode afetar até bancos de dados em escala global. Em outra nota, existem preocupações sobre se os computadores quânticos superarão a capacidade de processamento de um cérebro humano, ou, por exemplo, como será a programação nessa arquitetura que vai ser totalmente diferente da atual. Em suma, o futuro da computação, embora tenha uma direção apontada, ele ainda permanece incerto, porque existem questões que só o tempo poderá responder. Enfim, essa é a minha apresentação sobre a história da computação, muito brevemente resumida. Muito obrigado por ouvir até aqui. Tchau.